Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui num domingo à tarde pra gente uma live, porque a gente vê como a gente é apaixonado por esse assunto, né? Então, a falar de trabalho de domingo não é para qualquer pessoa. Tem que gostar muito do que faz. Mas aproveitando esse momento de quarentena, essas conversas acabam sendo uma forma da gente se aproximar de quem tem o mesmo interesse que nós, né? Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu amo de paixão e já vou começar declarando que eu sou fã dessa pessoa que eu convidei. Quando eu fiz uma live com uma fono de reabilitação, de implante, de mapeamento, houve muitas perguntas voltadas para a qualidade de voz de pessoas implantadas. Como ela era especializada em mapeamento, a voz já é uma outra área. Então, o que eu resolvi fazer? Trazer duas especialistas incríveis para falar sobre esse assunto. Ontem eu trouxe a Aline Pessoa, que falava sobre essa questão para bebês e crianças, e hoje eu trouxe a Lilian Kuhn, que ela é especialista também em voz, mas mais voltado para a área de adultos. Ela entende de crianças também, mas a especialização em adultos. Então, Lilian, por favor, se apresente para nós. Claro. Muito obrigada pelos elogios, eu também te amo. Tô com saudades. Quero logo que essa quarentena acabe para a gente poder se encontrar pessoalmente. Então, eu sou Lilian Kuhn, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em audiologia, mas eu sempre trabalhei com reabilitação auditiva. Então, eu sempre estive na clínica, na terapia fonoaudiológica, e não como a outra fonoaudióloga que você comentou, mapeando implantes ou adaptando aparelhos auditivos ou fazendo exames audiológicos. Além disso, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em linguística na subárea de fonética, onde eu pesquisei a voz e a fala de pessoas com deficiência auditiva e de adultos. É verdade que eu trabalho muito com adultos, eu também trabalho muito com crianças, mas eu trabalho bastante com adultos, inclusive já tive a oportunidade de trabalhar junto com você, né? Sim. Assim, eu sempre falo para as pessoas que elas me perguntam como que era a sua voz antes de fazer o implante depois. E eu falo, eu fiz reabilitação auditiva, mas eu também fiz muita reabilitação de voz, porque eu tinha uma questão muito grande na garganta, né? Eu não conseguia soltar a minha voz, eu ficava rouca muito rápido, eu tinha muita dor de garganta. Imagina fazer uma live de 1 hora com uma pessoa que dói quando você fala. E então, eu realmente trouxe uma pessoa que eu conheço o trabalho prático, porque eu digo que funciona. Eu sou prova viva aqui, a sua reabilitação, ela funciona. Foram muitas sessões, né? É claro que a minha voz não está perfeita, porque eu não fiz muito tempo de reabilitação auditiva. Dá para melhorar muito ainda a minha voz, mas eu estou preguiçosa. Então não sejam iguais a mim, vão e invistam na reabilitação mesmo. Modéstia à parte, eu acho que sua voz está excelente. Não, puxar saco da entrevistadora não facilita nas perguntas. Não. Não posso falar. Falando em voz, se vocês escutarem algumas vozes diferentes que não são as minhas, desconsiderem. É a minha bebê, o meu marido, porque afinal estamos em casa hoje, né? Antes de a gente abrir para as perguntas aqui, que já tem perguntas, né? Eu queria perguntar uma coisa para você, que eu tenho muita curiosidade de saber. A gente faz essa legenda ao vivo, que todo mundo fica perguntando como que a gente faz essa legenda, com um programa que ele transcreve a fala, né? Que ele é a última versão do PowerPoint. E eu percebi que quanto mais carregado for o sotaque regional do meu convidado, porque eu ainda não entrevistei pessoas com deficiência auditiva, está nos meus planos, mas por enquanto eu só entrevistei ouvintes, eu percebi que quanto mais regional é o sotaque, menos a legenda consegue captar. Existe sotaque neutro, porque como eu queria saber como que foi feita essa inteligência artificial, em que ela se baseou? Tá. Não existe sotaque neutro, né? Porque se fosse neutro seria ausência de sotaque. Não existe não ter sotaque. Todo mundo tem um sotaque. Existem sotaques diferentes e existem sotaques que são considerados padrões. Por exemplo, os sotaques do eixo Rio-São Paulo. Na verdade, o sotaque de uma emissora específica que trabalha muito na tentativa de colocar o sotaque do Rio com o sotaque de São Paulo juntos e torná-lo um sotaque padrão.
E provavelmente esse é o sotaque utilizado por esse programa de legendas que você utiliza, que também é o sotaque utilizado por muitos programas de automação, programas de máquinas que falam com a gente, né? Então, máquinas de cartão de crédito, de banco, para a gente usar lá para pegar o dinheiro, máquina de estacionamento de shopping, GPS, são padrões, essas máquinas utilizam um padrão de voz e de fala que é muito baseado na fala de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque é o principal polo do Brasil, né, em termos de cidade. Então, é o que eles consideram como padrão. Mas não existe sotaque neutro. Por exemplo, eu não consigo perceber um sotaque de paulista. Não sei se porque eu voltei a ouvir em São Paulo, então eu não consigo perceber. Mas eu identifico rapidamente um sotaque do Rio. Mas eu confundo com o sotaque de mineiro, sabia? O sotaque de mineiro eu acho que é o sotaque de carioca. Eu me confundo. Porque você convive muito com pessoas que falam o sotaque de São Paulo, então você acaba achando que aquilo é o neutro para você, né? Mas se for uma pessoa que mora no Nordeste ou que mora no Rio e vier para São Paulo, ela vai perceber imediatamente a diferença, né, dos sotaques. E aí agora a gente aproveita e falando de sotaques, vamos para o sotaque que chamou a gente para essa live. Explica para nós, assim, o que seria exatamente o sotaque de surdo? Você consegue explicar para a gente o que é? Tá, então vou tentar explicar de maneira bem simples, mas se você achar que está difícil, pede para eu refalar. Então, sotaque, na verdade, o que a gente chama de sotaque? É um conjunto de características relacionadas à produção de fala e de voz. Então, conjunto de características relacionadas à intensidade, à duração e à frequência dos sons que a gente produz. E isso tem a ver tanto com os sons que a gente ouve, né, quanto com os sons que a gente fala. Então, se a gente pensar ali já na questão do mapeamento, do implante, na adaptação do aparelho auditivo, são esses mesmos 3 parâmetros que a gente usa para fazer as adaptações. E são as combinações, as diferentes combinações desses 3 parâmetros ao longo da nossa fala que vão determinar os diferentes sotaques. E aí, pensando nos sotaques regionais, ainda tem o adendo das questões léxicas, né, do léxico, das palavras que a gente usa. Então, chamar uma coisa, um pão de pão francês, o outro chama de média, o outro chama de vara, cada um chama de um jeito. Pão de sal, tudo isso também está embutido na questão do sotaque. Na questão do sotaque de surdo, as principais diferenças são essas que eu falei antes, né? Intensidade, frequência e duração, que acabam interferindo na qualidade da voz das pessoas e trazem características muito semelhantes diante de características de perda auditiva que essas pessoas também têm, que são semelhantes. Então, de modo geral, pessoas que têm o mesmo tipo de perda, o mesmo grau de perda, que tiveram a perda mais ou menos na mesma época e tiveram a mesma história de reabilitação auditiva, têm uma fala que tem um sotaque muito parecido. Então, por isso que as pessoas ouvem, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com pessoas com deficiência auditiva, ou pessoas que têm deficiência auditiva ouvem e falam, eu reconheço pelo sotaque, né? Por essas características. E aí, por exemplo, é muito comum perguntarem se o sotaque, até uma pessoa comentando, se o sotaque de surdo é um sotaque estrangeiro. Eu, particularmente, não consigo perceber essa semelhança entre o sotaque de surdo com o sotaque estrangeiro. Eu não consigo perceber essa semelhança, porque eu enxergo o sotaque de surdo muito na questão da forma como a pessoa articula, porque geralmente o surdo ele articula um pouco mais. E pela posição da língua, que geralmente é muito mais alta do que a de um ouvinte, eu consigo enxergar isso. Mas é porque é como eu enxergo a minha voz, né? Mas o ouvinte, ele não olha tanto para essas questões, ele vai muito pela voz. Então eu acho muito estranho isso de falar, nossa, você tem uma voz que parece voz de portuguesa. E eu acho que não tem nada a ver. Para mim não tem absolutamente nada a ver. Sim. Acho que pensando no ouvinte, ouvindo uma voz de uma pessoa com deficiência auditiva, um ouvinte que não tem convivência com pessoas com deficiência auditiva, ele reconhece
aquela voz, né, como falante de português, mas ele estranha às vezes o acento, às vezes está relacionado à duração das vogais. Então, por exemplo, comparando com o português de Portugal, no português de Portugal a duração das vogais é muito menor. E muitas vezes é isso que também está impactado na fala do deficiente auditivo. Então a pessoa escuta, fala, é português, mas não é português da Bahia, não é português de São Paulo, não é português do Rio de Janeiro, será que é português de Portugal? Porque é parecido, mas não é igual ao que ele fala. Mas não é que o sotaque do surdo é igual a um sotaque estrangeiro. É só como as pessoas imaginam que seja. Eu posso dar um exemplo que eu me lembro muito, assim, de você falando ao longo do seu processo de reabilitação. Você sempre tinha essa queixa de que as pessoas perguntavam se você era de outro país, se você era francesa, né, se você era americana ou de português de Portugal. E ao longo do seu processo de reabilitação, quando você foi melhorando, você começou a dizer que as pessoas estavam perguntando de que cidade você era. Para mim, isso foi um marco da sua melhora, né, da sua mudança de sotaque. Ficou tão próximo do falante ouvinte, do falante que não tem deficiência auditiva, que as pessoas pararam de te achar estrangeiras dentro do Brasil. Eles começaram a achar assim, você não é de São Paulo, de qual cidade você é? Sim. Até né? hoje, Lembra? Hoje é bem comum perguntarem se eu sou de fora do estado. Hoje é fora do estado, né? Teve uma pessoa que até comentou que também é chamado de voz de pato. Eu não consigo saber o que é uma voz de pato. O que poderia ser essa voz de pato? É pela entonação da voz? Não sei, né? Eu não sei como que a pessoa que chamou ela assim acha que o pato fala, qual é a voz do pato. Mas pode ser pela entonação, que é uma entonação às vezes mais monótona, ou pelo esforço vocal que a pessoa faz, né? Então tem uma voz mais gutural, assim, que combina com aquela queixa que você tinha, por exemplo, de ter uma voz mais rouca, de ficar muito, muito rouca, ou com dor, porque às vezes faz muito esforço vocal, ou a posição da língua que está mais para trás, porque uma pessoa com deficiência auditiva não teve feedback auditivo durante um tempo, e muitas vezes com o tipo de aparelho ou de implante que usa também não tem tanto feedback auditivo. Então, o posicionamento da língua, você disse, às vezes fica mais alto, às vezes também está mais para trás, e aí fala com a voz mais assim, e o outro acha que é uma voz de pato, mas realmente não dá para saber o que a pessoa considera que é um pato falando, né? Tem uma pessoa que vai ser uma pergunta muito interessante. Como eu tenho sotaque de surdo e língua presa? Ele queria saber se o sotaque dele poderia melhorar se ele fizesse a cirurgia de freio da língua. Ótima pergunta mesmo. Teria que fazer uma avaliação fonoaudiológica para ver quanto esse frênulo encurtado está impactando na produção de fala. O frênulo encurtado impacta, em geral, nos fonemas, nos fones, nos sons que a gente produz com a ponta da língua. Então, ao invés de falar barata, a pessoa não consegue levantar a ponta da língua e falar bagata. E aí, junta isso com o sotaque de surdo, talvez a fala dele esteja realmente muito impactada e vale a pena fazer a cirurgia do frênulo, mas só uma avaliação presencial, ou pelo menos por vídeo, né, para conseguir ver a movimentação dessa língua. Eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade. É um comentário que uma pessoa fez aqui. Não pode falar, depois eu faço a pergunta. Posso só fazer um adendo? Claro. Acho que assim que acabar essa pandemia, essa pessoa poderia mesmo procurar uma avaliação fonoaudiológica, porque além de impactar na produção de fala, a língua presa atrapalha a mastigação e atrapalha o beijo. Ele tá com a língua presa, ele não consegue movimentar a língua direito, né? Então, acho que vale a pena pesquisar isso aí. Eu só tive um amigo que tinha a língua presa e ele não tinha o som da língua presa. Eu não sei como que ele conseguia fazer. No caso dele, ele conseguia pronunciar certinho as vogais com a língua presa. E ele demorou para descobrir que ele tinha a língua presa. Ele descobriu por acaso. Justamente porque ele não tinha a questão vocal da voz. Sim, a língua presa em geral impacta no R, no R, né? Às vezes no T, no D, no L, no N. E as pessoas fazem ajustes do mesmo jeito que uma pessoa com deficiência auditiva faz ajustes
com as possibilidades auditivas que ela tem, uma pessoa com a língua presa também faz ajustes e aí não precisa de nenhuma intervenção. Então, por isso que eu disse, precisa de uma avaliação para entender se tem um impacto ou não, se o impacto é só mesmo por causa da surdez. Então fica aí a dica, ele está agradecendo aqui por você responder para ele, dando risada, obviamente, né? Não estou rindo, que é do mesmo. Mas aqui, uma pergunta que eu quero fazer, porque está ligada a um comentário que fizeram. É muito comum falarem que o surdo tem a voz nasalada, mas uma forma já me falou que a voz é denasal, ela não tem os sons nasais. Você pode explicar para a gente o que é uma voz nasalada e uma voz denasal, e essa diferença, sabe? Normalmente a gente fala que a voz, as pessoas falam no senso comum que a voz é nasalada, né? Quer dizer que tem alguma coisa relacionada ali com sons que são nasais. Então, tem alguns sons que a gente usa o ar escapando não só pela boca, mas também escapando pelo nariz. Esses sons são sons nasais. Então, o M, o N e as vogais nasais. Então, an, en, in, on, ão, pão. Quando sai muito ar pelo nariz, então tem um aumento da nasalidade, é como se a pessoa falasse fanho, sabe? Assim, escapando pelo nariz. Quando é o contrário, não sai o som pelo nariz, quando o ar não vai para o nariz, sai só pela boca, é como se a gente tivesse gripado. Então, mão, pão, mãe, quase não a gente não ouve o som nasal. Essa é a diferença entre os dois termos. E quando a gente fala denasal, significa que não está saindo pelo nariz. Normalmente, as pessoas que têm uma deficiência auditiva, elas têm uma dificuldade de perceber esse traço de nasalidade, né? Esse parâmetro. Então, a voz é realmente denasal. É como se a pessoa tivesse sempre gripada. Ela fala o M e parece que ela está falando um P. Ela fala o N e parece que ela está falando um T. As vogais an, en, in, on e o ditongo ão, por exemplo, sai pau em vez de pão. Claro que eu estou fazendo numa extensão bem exagerada. Tem diferentes graus aí de nasalidade e denasalidade que são variáveis de pessoa para pessoa, até de sotaque para sotaque. Tem algumas regiões do país que falam banana e tem outras que falam banana. Se o surdo mora naquela região que fala banana, ele vai ter mais dificuldade de ser compreendido do que se ele mora em São Paulo e fala banana, por exemplo. Bem interessante isso. É porque me como falarem que a voz do surdo é uma voz nasalada. E eu acho que ela é uma voz denasal, porque as vogais nasaladas não aparecem na leitura labial. Então é mais difícil a gente captar. Exatamente. É muito difícil de perceber né? Se estou fazendo assim com o nariz, você sabe. Mas se eu fizer você está vendo só a abertura da boca, não dá para saber. Pois é. Tem uma pessoa perguntando como saber se a pessoa tem a língua presa. Como saber? Bom, de pequenininho, então, quando nasce, atualmente, já faz alguns anos que é lei no Brasil, quando nasce, o bebê, na maternidade, além de fazer o teste da orelhinha, faz o teste da linguinha, para ver se tem alguma alteração de língua. Tendo a alteração de língua, existe um protocolo de avaliação, né? Percebendo que há uma alteração de língua, ele já é encaminhado para observação, aconselhamento, porque bebezinho pode alterar no padrão de sucção e atrapalhar a amamentação. Inclusive, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente teve esse problema aqui. E quando fica um pouquinho maior, então ele vai sendo acompanhado, se a linguinha não atrapalhou ali a amamentação, ele vai sendo acompanhado. Quando está na fase de produção dos sons, quando fica um pouco maior e começa a falar, até os 5 anos a gente espera que as crianças adquiram todos os sons. E depois dos 5, se ela não fala o rã, que é esse difícil de prato, preto, branco, careca, barata, normalmente essa criança vai para uma avaliação fonoaudiológica. Quando chega na avaliação fonoaudiológica, um dos aspectos avaliados é a posição e a extensão do frênulo da língua. E aí talvez precise de intervenção cirúrgica, que é para fazer o pique, ou não, só com exercícios ela já consegue melhorar a produção de fala e fica tudo bem.
Muito obrigada por essa resposta, porque eu também não sabia. Como eu não sabia, além das visualmente falando, eu também não tinha como saber. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho ela bem interessante. Eu vou criar um cenário para a gente perguntar, porque para não ficar muito ligado ao caso dessa pessoa, porque ela é muito ligada a uma situação geral. Obviamente, o surdo pré-lingual, pré-IC, eu falo pré-lingual, pré-IC, ou seja, tem mais de 30 anos, porque não pegou o implante na fase de criança. As crianças de hoje, não dá para comparar a minha voz com a voz de uma criança que perdeu a audição com 9 anos hoje, porque hoje tem toda uma tecnologia para fazer uma intervenção que na minha época não tinha. Então, assim, os surdos pré-linguais que nasceram na década de 70, 80, obviamente não vão ter a mesma qualidade de voz que um surdo pré-lingual que nasceu na década de 90, na primeira década dos anos 2000 ou em 2010. Obviamente, eles não vão ter a mesma qualidade de voz por uma diferença tecnológica. Mas a gente não tem como voltar no tempo. E aí fica muita questão. Se tivesse feito reabilitação desde 2 anos de idade, com implante coclear, tem uma voz ótima. Só que a gente não tem como voltar no tempo. Não tem, a máquina do tempo ainda não inventaram. Inventaram muita tecnologia, mas essa não. E aí a gente quer saber, em qualquer idade que a pessoa tenha, ela tem a oportunidade de melhorar a voz dela, mesmo que ela faça um implante com 30 anos hoje. Porque existem casos de fonos que se recusam a pegar voz de um surdo pré-lingual de 30 anos que estejam implantando hoje. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou falar então da minha opinião, eu não posso falar pelos outros profissionais, mas a minha opinião baseada em estudos e baseada no código de ética e no que a gente entende que é função do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo está apto para trabalhar questões de linguagem, fala, voz, além de outras questões em qualquer idade, desde bebezinho até idoso. Então, se a pessoa não encontrou um profissional ou o profissional que ela encontrou não faz esse tipo de trabalho, e que bom que ele não faz, porque se ele não faz é porque ele não sabe fazer, né? E é melhor não fazer do que fazer sem saber. Ele pode procurar outra pessoa, porque com certeza, independente da idade, o nosso cérebro é capaz de produzir resultados melhores. É óbvio que quando é pequenininho, os resultados aparecem mais rápido e são melhores, mas não significa que adulto não consegue. Adulto consegue aprender outras línguas, aprender a andar de bicicleta se não souber, aprender outras habilidades motoras, aprender a dançar, enfim, aprende tudo. Inclusive, aprende a ouvir novos sons, ouvir de forma diferente os sons que já ouvia antes do implante e a produzir a fala e produzir a voz de uma forma melhor. Claro que pode, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Maísa Ubrig, que ela é fono, né? Também especializada em voz. Sim, acompanho o trabalho dela. Ela fala assim, vejo que alguns surdos apresentam uma voz mais hipernasal, ou seja, que ela tem uma presença maior dos sons nasais. Também se apoiam bastante na região do nariz e na laringe. A literatura cita isso também. O que você acha? Eu não vejo apenas hiponasalidade predominante na voz do surdo. Sim, eu acho que acontece as duas coisas. Tem questões que são fisiológicas, né? Tem as questões relacionadas à própria deficiência auditiva, ao próprio histórico da deficiência auditiva da pessoa e o histórico de audição, se ele ouviu por algum tempo. Tem as questões relacionadas da língua materna dessa pessoa, então aonde ela nasceu, se é brasileiro, se não é brasileiro, eu não sei se os estudos que ela tem eu imagino que são de outras línguas, menos do Brasil, e também há questões fisiológicas de anatomia, né? Não só de fisiologia da audição, mas de anatomia do rosto da pessoa, de como é o posicionamento da língua, de como que é o formato do nariz, o tamanho do nariz. Eu não acho que só tem denasal, mas eu acho que grande parte tem mais tendência à denasalidade, ou por mais tempo a fala é mais denasal do que hipernasal. Agora, o que com certeza acontece é o desequilíbrio. É muito difícil, como você disse, é muito difícil ouvir e ver esse traço, né? O traço de nasalidade. Assim como o vozeamento é muito difícil, né? Perceber se é um P ou um B é muito difícil,
porque aqui é muito parecido. Então, eu concordo com a Maísa que existe também muitos casos em que a presença da hipernasalidade acontece. É verdade. Eu acho que tem de tudo, né? Vai depender muito do caso da pessoa. Eu acho que no meu caso, por exemplo, a minha voz, ela perdeu nasalidade pela ausência do som da leitura labial. Mas eu tô falando de um caso específico que a gente não pode generalizar nunca. Sim. Tem uma outra pergunta que ela é bem interessante também. É assim, quando a criança está em reabilitação auditiva e de fala, é uma criança implantada, que nasceu surda, foi implantada cedo e está fazendo reabilitação auditiva e de fala. E ela usa aparelhos ortodônticos. Isso atrapalha na evolução da fala? Porque o aparelho meio que prende a língua, né? Como é que pode priorizar a questão da voz no caso de uma criança que ela também precisa fazer a correção dentária? Difícil, né? Difícil a pergunta e difícil saber o que vem primeiro. Eu diria que a reabilitação auditiva e de fala, ela dura mais tempo do que a reabilitação ortodôntica normalmente. Então, e a reabilitação ortodôntica tem muito a ver com o tamanho da criança, né? Você não citou a idade dela, mas tá muito ali alinhado com a história do crescimento ósseo da criança. Então, se ela precisa, neste momento, usar um aparelho ortodôntico, mesmo que esse aparelho ortodôntico atrapalhe um pouco a produção de fala dela, eu manteria o aparelho ortodôntico, porque, em geral, é uma intervenção precoce para a ortodontia, né? Então, dura um ano, 2 anos, e depois ela tira esse aparelho, e aí vão ser trabalhadas as outras questões relacionadas à fala. E pode ser que seja um aparelho móvel, então, às vezes, algumas horas do dia ela usa, outras horas ela não usa. Eu não tiraria o aparelho ortodôntico, não. Manter o aparelho ortodôntico e continua fazendo o trabalho de reabilitação de audição e fala ao longo da vidinha aí dela. A mãe está comentando aqui que é uma criança de 8 anos e um caso de mordida cruzada. Na verdade, eu acho que então, precisa, né? Precisa mesmo usar o aparelho do dente, coloca o aparelho ortodôntico, trabalha essa mordida, logo ele se livra desse aparelho e continua o trabalho com a fono para reabilitação auditiva e fala. Bom, agora tem uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas a pessoa que perguntou não é uma fono. Então, assim, dá para responder de uma forma técnica. Ela quer saber se exercícios de oromotricidade, é isso? Treinos de motricidade oral pode melhorar a voz. Podem. Tá, então a gente chama de exercícios de motricidade oral, exercícios que são para movimentação de língua, lábios, bochechas, de toda a região orofacial. É a mesma região que a gente usa para articular os sons da fala, né? Então, se tem uma questão de mobilidade, de tônus, de como você falou no começo, de diminuição do grau de articulação, os exercícios podem ajudar. Talvez essa pessoa não tenha uma alteração de tônus, não tenha o rosto, os músculos muito flácidos, nem fique com a boca muito entreaberta, mas pode ter uma tensão nessa região, e principalmente na região laríngea, pode ter uma pouca consciência, né? Não tem muita consciência de como funciona para produzir os sons, então não sabe exatamente onde tem que pôr a língua quando vai falar um som ou outro som, e os exercícios de motricidade orofacial podem ajudar nesse sentido, sim. Tem uma pergunta bem bacana. Ela pediu para você explicar como que o feedback auditivo interfere na qualidade da voz. 100% de interferência. A nossa língua, né, o português falado, porque a gente tem a segunda língua que é a Libras, mas o português falado é totalmente baseado nos sons. E são esses sons que a gente ouve e processa e transforma em fala. Então, se a gente recebe os sons com alteração, tanto alteração de qualidade quanto de quantidade, né, de diminuição de nível de intensidade, o processamento desse som vai ser feito de tal forma que a produção também vem alterada. Então, a relação entre percepção e produção é completamente intrínseca. Assim, não existe uma produção de fala que não esteja baseada na percepção. O que acontece muitas vezes é que
em grande parte das vezes, nos casos, principalmente nesses pré-linguais, pré-I6, a fala, a linguagem foi desenvolvida muito baseada na leitura orofacial, leitura labial. E aí tem essas alterações que a gente estava conversando, como, por exemplo, de nasalidade, porque a pessoa não consegue ler nos lábios, que é um som nasal e não um som oral. Mas é porque a percepção está alterada que ele fica se baseando na leitura labial muito mais do que no feedback auditivo. E aí, pensando, eu não sei se era especificamente em relação a isso, pensando no feedback auditivo da própria voz, também tem a questão, né? Se a pessoa não se escuta, ela não consegue produzir os ajustes necessários para o equilíbrio que a gente estava falando, né? Do equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio entre o fluxo de ar que sai pelo nariz ou que sai pela boca, pelas tensões que a gente coloca quando vai produzir nos músculos da face, então pelo posicionamento da língua. Tudo isso a gente vai fazendo com feedback, com base no nosso feedback auditivo da nossa fala e da fala do outro. Então, a alteração do feedback auditivo, com certeza, traz alteração na produção de fala e de voz. Eu tenho uma curiosidade, já que a gente está falando de feedback, eu fiquei curiosa aqui, porque, veja bem, um ouvinte, ele se ouve por via aérea, mas também por vibração óssea. No caso do implante coclear, tem alguma diferença no nosso feedback auditivo comparado com o de um ouvinte, já que a gente ouve por uma forma mais mecânica, né? Sim, exatamente, é isso mesmo que você falou. E a grande diferença é na qualidade, né? Quando a gente escuta por via aérea e por via óssea, a gente tem uma quantidade de informações muito maior e muito mais. Comparando, por exemplo, alguém que usa um aparelho auditivo convencional, que tem o mesmo caminho de entrada do som que o ouvinte, em geral, a qualidade do som é muito próxima do que o ouvinte escuta. Com o implante coclear, o caminho é completamente diferente, é estímulo elétrico, né? Então, a qualidade desse som é diferente. Então, tem diferença sim. Então, a voz do surdo implantado, ela sempre vai ser diferente da voz do ouvinte, ou isso nem interfere tanto? Depende da história do surdo, né? Depende de quanto tempo de surdez ele tem, de quando ele foi implantado, da etiologia, do mapeamento, da reabilitação auditiva, se fez, se não fez. Não dá para dizer que sempre ou que nunca. Cada caso é um caso mesmo. Mas tende a ser diferente por toda a questão que a surdez envolve. Não, eu tô pensando assim, um bebê que ele é implantado cedo, na hora certa, blá blá blá, comparado a uma criança ouvinte, se pelo fato do feedback ser diferente, elas necessariamente vão ter diferença na qualidade de voz, ou isso não deve influenciar? De novo, depende. Mesmo sendo um bebezinho, depende da qualidade desse som que chega para ele, e isso depende do tipo do aparelho, de como que esse implante foi colocado, se conseguiu ativar todos os eletrodos, se a etiologia da perda dele facilita esse biofeedback auditivo ou não, se ele faz reabilitação, se ele usa o implante todas as horas que ele consegue, todas as horas que ele está acordado no dia, né, só tira para tomar banho, enfim. Mas a tendência é que quanto menor ele for implantado, mais próximo dos padrões do ouvinte essa fala fique. Ontem a Aline fez a live com você e ela até contou de um estudo que ela fez com gêmeos, né? Que as vozes eram muito próximas, a ponto da mãe nem conseguir distinguir quem era o gêmeo implantado e quem era o gêmeo ouvinte. Mas que quando ela fez a análise mais apurada, né, uma análise fonética, acústica, ela conseguiu perceber algumas diferenças na variação, na prosódia da voz. Mas essa variação, ela ocorre em gêmeos ouvintes ou não? Vocês compararam isso? Não teve essa comparação no estudo, mas pode acontecer, porque a voz envolve muito mais do que só o feedback auditivo. Claro que é muito importante esse feedback auditivo e essa audição íntegra, ou parcialmente íntegra, né, ou reabilitada, porque a gente escuta e pela nossa audição é que a gente vai conseguir criar os padrões e aprender muitos dos padrões relacionados à qualidade e às características
que a gente tem na nossa voz, mas a voz também passa sentimento, a voz passa personalidade. Então, se eu tô mais tímida, eu vou falar mais baixo, se eu tô agitada, eu vou falar mais rápido, se eu tô nervosa, eu prendo a minha respiração e aí eu vou falando com a voz, aí a minha voz vai ficando mais tensa. Tudo isso interfere na voz. Então, gêmeos ouvintes com todo o histórico de vida iguais, com todos os dois históricos de vida iguais, eles podem ter diferenças na voz, sim, por causa dessa questão relacionada à personalidade, né? Você sabe que no meu livro, eu acho que você não chegou a ver o meu livro Escute como Surdo. Vi. Viu? Mas você chegou a poder, e você viu a parte de como que ele é dentro. Eu tenho um exercício aqui, fala de ouvindo vozes, que eu pedi para a pessoa ouvir a voz da pessoa sem prestar atenção nas palavras, para ver se ela consegue identificar tudo que a pessoa diz sem ser em palavras, as emoções. Eu fiz uma brincadeira porque eu acho que faz a pessoa prestar mais atenção no outro a partir do momento que você ouve os outros detalhes. Eu usei isso como brincadeira. Sabe que os estudos falam que mais ou menos 70% das informações que a gente passa na comunicação não são pelas palavras, são por todo o resto. Voz também, né? Mas voz, gestos, expressões faciais, tudo isso envolve a comunicação. As palavras ocupam só 30% da nossa mensagem. Como hoje, né, não estão com tantas perguntas, talvez por ser uma continuação da live de ontem, e aí as pessoas não estão fazendo tantas perguntas, mas elas estão pedindo algumas dicas de como praticar. Por exemplo, o auto-feedback, como que elas poderiam praticar. Você daria algumas sugestões. Tá, me ajuda aí. Dicas bem gerais, então, né? Estratégias que a gente pode pensar. Ouvir música é um ótimo exercício. Ouvir filmes, programas de TV, jornais, enfim, assistir sem olhar tanto, né, para ficar só treinando ali. Se usar dois lados, treinar um lado, depois desligar e treinar o outro. Em tempos de vida normal, pré e pós-pandemia, está no metrô, fecha o olho, abaixa a cabeça, tenta ouvir o que as pessoas estão falando, ouvir os ruídos que tem em volta. Se já está num nível de percepção mais avançado e já consegue reconhecer a fala da pessoa, de pessoas em geral, não de uma pessoa específica, colocar um ruído de fundo no celular ou no computador, um barulhinho de chiado de chuva, por exemplo, e tentar discriminar uma música ao mesmo tempo. Tudo isso são exercícios que estão relacionados a habilidades mais complexas, né, de processamento auditivo central, não só de discriminação e de detecção dos sons. Então, não só saber se tem um som, se não tem um som, se é um som forte, um som fraco, mas ir indo mais além. Pensando no sotaque, buscar na internet falas de pessoas de diferentes cidades do país para ir conseguindo perceber as diferenças de sotaques, é um bom exercício. Acho que, de modo geral, treinar a gente escuta com o cérebro, né? Os ouvidos só são a porta de entrada, os implantes são a porta de entrada, mas treinar o cérebro para ouvir diferenças é um bom exercício para melhorar o feedback aí. Estão pedindo aqui indicação de fonos que trabalhem com voz de pacientes em Curitiba. Se vocês têm alguma indicação de fono que trabalhe com isso em Curitiba. Não, infelizmente não conheço ninguém em Curitiba, mas acho que a gente pode fazer, eu faço no meu, você faz no seu, posts nos nossos Facebooks perguntando quem tá lá em Curitiba consegue trabalhar com essas pessoas. Tem uma pergunta assim, que ela é um pouco pessoal, mas eu acho até que dá para falar de uma forma mais geral. Sabe o Heitor, né, o filho da Chil? Ela falou que ele está entrando na adolescência. E ela acha que está atrapalhando um pouco a fala, que a entonação e a articulação estão piorando. E ela não sabe se é por vergonha ou por preguiça. Qual que é a sua opinião em questão de voz de crianças que se tornam adolescentes implantados? Estou chocada que o Heitor está entrando na adolescência, porque o Heitor era muito pequeno quando eu conheci ele. Um beijo, Chio. Eu diria que talvez pelos dois, né? As crianças nessa fase ficam com muita preguiça de conversar, muita. Elas só querem falar com os amigos dela e pelas telas, né? Pelos dispositivos eletrônicos. Por outro lado,
talvez ele esteja percebendo mais as diferenças entre a voz e a fala dele e dos colegas da mesma faixa etária. Então, na verdade, eu acho que vale uma conversa com ele. Ele já está numa idade que ele consegue entender e falar sobre as questões dele, né? Então, os pais aí conversarem diretamente com ele, perguntando o que está acontecendo, se ele tem percebido essas diferenças, se ele está se notando que ele está sendo pior entendido. E vale também, claro, investigar se tem alguma questão audiológica aí por trás. Então, se houve uma piora do quadro, se precisa mudar o mapeamento, tá? Então, acho que as duas coisas, o psicológico e o audiológico, têm que ser investigados para entender o que está acontecendo. Mas é bem típico dessa fase, né? Ficar com preguiça de conversar com a família. Estão perguntando aqui se o implante sozinho ele é capaz de mudar a voz da pessoa ou todo um implantado sempre vai precisar fazer uma reabilitação de fala. Difícil, hein? Polêmico. Claro que sim. Eu diria que o implante sozinho consegue ajudar a pessoa porque ele vai devolver ou ele vai contribuir para uma melhora da audição. Ele não vai trazer a cura, né? A pessoa não vai voltar a ser ouvinte, mas ela vai ouvir melhor do que ela ouvia antes de implantar, depois de ter perdido a audição. Mas, se você tem alguém que te conduza aí nessa reabilitação e que te ajude identificando com o olhar de especialista e com o ouvido bem apurado de especialista também, né? Então, te ajude a perceber quais são os sons que são difíceis para serem ouvidos e produzidos, quais são os parâmetros. Então, se são sons mais longos, mais curtos, não só as vogais, as consoantes, as plosivas, as diferentes consoantes aí, mas se são sons mais longos, mais curtos, se são questões relacionadas a diferença de ruído, figura, fundo, então quando a pessoa está falando tem um ruído atrás, é o que atrapalha, se é um lado ou outro, tudo isso só vai conseguir ser visto se ele tiver um acompanhamento de uma fonoaudióloga e fazer um processo de reabilitação auditiva e de fala. E tendo tudo isso muito mais esclarecido, eu diria que é tirar as nuvens da frente do avião para o avião conseguir seguir viagem aí sem turbulências, né? Então, ter o avião e não ter um piloto talvez não ajude. Você acha que um adolescente que ele não teve tanto sucesso no implante coclear, ou seja, se não foi um caso que a criança implantou e imediatamente ela teve sucesso, houve uma dificuldade no caminho, às vezes porque implantou um pouco mais tarde, às vezes porque a família não foi suficientemente aconselhada, ou porque até o mapa demorou muito para ser acertado, e a criança chega na adolescência com algumas questões de voz. Ela chega com uma fala muito parecida com a fala do surdo pré-C. Você acha que ainda existe possibilidade da voz melhorar o máximo possível na adolescência e ela chegar à idade de adulta com um sotaque bem suave ou até uma voz bem próxima de ouvinte? Sim, eu acho que sim, né? Independente da idade e de quanto tempo faz que o implante foi realizado ou que o aparelho auditivo foi colocado, essa pessoa tem condições de melhorar se fizer um processo de reabilitação auditiva. Eu só queria dizer que o nosso foco enquanto profissionais não é colocar a fala ou a voz dessa pessoa próximo do normal, mas é tornar essa fala inteligível, compreensível, o mais compreensível, mais inteligível possível para que essa pessoa tenha uma boa vida, consiga conviver bem com colegas, com amigos, no ambiente de trabalho e que seja cada vez mais compreendida e não precise ficar repetindo, se esforçando para falar aquilo que ela tem que falar. Então, que as pessoas consigam prestar mais atenção na mensagem dela do que na voz dela, nas alterações que ela tem na produção da fala dela. Mas sim, é possível melhorar. E tem um comentário aqui que eu acho interessante. Por exemplo, a gente fica muito focado da pessoa encontrar um bom terapeuta que consiga melhorar a voz dela. Mas muitas vezes a pessoa mora no interior e aí não tem um especialista em voz. E aí o que você recomenda para uma pessoa que queira melhorar a qualidade da voz e more numa cidade que não tem uma fonoaudióloga especializada em voz de pessoa com deficiência auditiva? Na verdade, um profissional que trabalhe com reabilitação auditiva já vai conseguir ajudar muito, porque mais do que alguém que seja especializado só em voz.
tem diferentes especializações, né, dentro da fonoaudiologia. Um profissional especialista em reabilitação auditiva, em audiologia, ele vai ter noção dessas questões que eu falei, de intensidade, de frequência, de duração, de como que o aparelho está mapeado, o que dá para melhorar, até porque a troca com a equipe que faz o mapeamento é muito importante e vai conseguir ajudar essa pessoa. Fora isso, eu diria, bem-vindo ao teleatendimento, né? Em tempos de pandemia, nós temos visto que o teleatendimento é muito útil para trabalhar à distância. Então, acho que não existem mais barreiras. Se a pessoa consegue se conectar no vídeo e entender o que o outro está falando via videoconferência, temos uma gama de fonoaudiólogos espalhados pelo Brasil que podem colaborar. E além de videoconferência, a videoconferência ela também pode ser com uma boa reabilitação auditiva, na verdade uma boa reabilitação, mas um bom treino de voz. Porque tem gente comentando, e eu comento também, que aí quando a gente está fazendo uma videoconferência, a gente começa a se controlar muito porque a gente está vendo, porque a gente está ouvindo, né? Então eu acho que até um bom conselho para as pessoas que estão assistindo, elas fazerem videoconferência com frequência, porque ajuda muito no autocontrole. Obviamente que se é um profissional ajudando, fica muito mais fácil. Eu acho que quando você faz sozinho, você tem a noção do que está difícil, mas não sabe como fazer para ficar melhor. Se tem um profissional ajudando, ele vai conseguir te ajudar nesse sentido, né? Isso é difícil e desse jeito que você faz, fica melhor. Mas com certeza, se ver ajuda todo mundo, mesmo os ouvintes, né? A gente vai se vendo e por isso é tão difícil se ouvir e se ver, né? Tem uma gravação e a gente nunca quer se ouvir ou se ver depois de ter feito, porque vai perceber todas as dificuldades e todos os erros ali aparecendo. Mas o biofeedback visual, que é o que a videoconferência, o vídeo dá pra gente, é muito importante para fala, para produção de fala também, né? Para esse feedback global, digamos. O feedback não é só auditivo. A gente, como eu disse, a gente se comunica 30% pelas palavras, 70% por todo o resto, incluindo as informações visuais que a gente recebe e que no vídeo isso aparece. Uma coisa que eu percebo muito de pais, de crianças com deficiência auditiva, eu sei que a sua especialização é mais em adulto, mas você tem muita experiência com crianças também. É que existe muito uma questão dos pais quererem que a voz ela seja igualzinha de um ouvinte para disfarçar a deficiência, né? E eu acho que nem sempre isso é possível. Então, o que você aconselha para esses pais que eles estão buscando a perfeição da voz, quando eles estão deixando de aproveitar também as faces fofas da voz da criança? Sim, eu diria que o foco não deveria ser esse, né? A gente sabe que, claro, quanto mais neutro for o sotaque, a gente começou a live dizendo que não existe sotaque neutro, mas quanto mais próximo do ouvinte for, mais disfarçado aquela questão vai estar, né? Então a deficiência auditiva não vai ficar tão aparente, já tá com o aparelhinho ali, às vezes, por baixo do cabelo, então é uma tentativa de não deixar isso tão evidente no primeiro momento, até por todas as questões de preconceito que a gente sabe que não cabem ser discutidas aqui agora, né? Mas eu diria que sim, não foquem na voz, foquem enquanto a criança tem desenvolvido, nas mensagens que ela quer passar para você, no que ela traz de conteúdo, em como ela vai conseguindo elaborar frases, fazer narrativas, contar histórias, cantar músicas. Tudo isso é muito mais importante, a comunicação é muito mais importante do que o tipo de voz que essa criança vai ter, né? A característica, a qualidade da voz que ela vai ter é dela, e não necessariamente tem a ver só com a surdez, o que a gente conversou um pouquinho sobre gêmeos terem vozes diferentes, né, terem qualidades vocais diferentes. Como eu falo, é a minha impressão de tal vocal, né, só eu falo desse jeito, só eu tenho essa voz, e ela traz a minha história de vida incutida nela. Como a sua criança vai falar, é a história de vida dela que vai dizer. Então, onde ela mora, como os pais falam com ela, como ela consegue falar com os pais. E a deficiência auditiva também vai influenciar nessa voz, mas não é só a deficiência auditiva que determina a voz da criança. Então, pensem menos nisso e pensem mais em todo o resto que a sua criança tem. E você acha que fazer aulas de canto é válido para quem tem deficiência auditiva, para quem usa implante coclear ou em aparelho auditivo? Você acha que fazer aulas de canto seria uma boa terapia para a gente?
não substitui a terapia, mas complementa, né? Ter a experiência de ouvir uma música, ouvir um instrumento musical e ter que identificar as notas musicais, reconhecer uma música, ou cantar mesmo, com certeza colabora. Você está trabalhando com o mesmo sistema de produção de voz, o mesmo sistema de percepção dos sons, o mesmo sistema central ali, cérebro. Então, com certeza colabora. Eu não digo que substitui, que é uma terapia. Não é uma terapia. Na terapia fonoaudiológica, a gente trabalha com outros aspectos e de uma outra forma. Mas, com certeza, se puder fazer, faça também. Já que o pessoal aqui já está elogiando muito e contando os casos dele, se você quiser trazer a Olivia para a gente conhecer aqui na live. Vou buscar ela, então. Peraí. Tá, gente, eu vou interromper o vídeo, colocar no mudo e volto, tá? Ok. Gente, como se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu ainda tenho tempo de responder. Essas perguntas, a gente tem um tempinho aqui, mas eu pedi para ela trazer a filhinha dela para a gente conhecer, que ela tem uma filha de 1 ano e meio, eu acho, que é a Olivia, uma gracinha, uma copiazinha dela. Eu acho que vale a pena vocês verem que a Fono, ela além de profissional, ela é uma mãe também, né? Ela é uma pessoa que entende, porque vive essa experiência de uma forma ou de outra. E eu estou anotando aqui as perguntas que ainda tiverem, porque a gente ainda tem um tempo de live, né? Estou aqui anotando e falando com vocês, como se tivesse um monte de gente na minha frente. E eu só estou vendo eu mesma. Então, é uma sensação engraçada. Oi? Você tem uma bola? Olá! 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 Ai! Eu sou Olivia. Você tem uma bola aí? Dá um tchau. Você tem uma bola vermelha. Sua bola vermelha. Uma bola vermelha, né? Uma bola, você estava brincando com balanço lá? Você estava no balanço? Neném. Ela tem uma neném atrás dela. Ela tem uma boneca. Olha, tem um sapo. Ela tá falando da Lala atrás de você. Tem Lala. Um sapo? Olha lá. Olha lá. Neném. Neném. Que lindo. A mamãe tem uma dessa. Você quer? Tá todo mundo comentando que ela é muito fofa. Obrigada. Muito fofa, muito linda. Aqui tem criança assistindo que adorou ver a Olivia. Que bom. A mamãe tá conversando. Tem gente comentando que você não envelhece. Ai! Tem gente falando que você não envelhece, mas eu acho que ela só falando da Olivia, não acho você. Né? Eu também acho. Dá tchau, dá beijo. Neném. Você vai ver a sua neném agora. Então, acho que uma pessoa me perguntando quanto tempo que a gente fez juntas de reabilitação de voz. Eu acho que foi 1 ano, né, que nós fizemos. Um pouco mais. Acho que foi mais, porque tava com um, depois fez o outro, não? Eu acho que foi mais de 1 ano que a gente fez, eu não lembro. Foi um bom período, que a gente fazia cantando muito, participando muito. Foi um período bom. Então, tá, pessoal, tá mandando beijo aqui. Se você quiser fazer um comentário, tem uma pergunta. Tem uma pergunta interessante aqui. Eu gostaria de saber se existe tempo esperado para o desenvolvimento de fala depois do implante, no caso de bebês e crianças pequenas. Sim, existe sim. Existe um tempo esperado. Pensando, a gente sempre fala de idade auditiva, comparando com a idade cronológica. Então, quando a gente vai pensar no desenvolvimento de fala, de linguagem, nas crianças, a gente considera a idade auditiva dela, não a idade cronológica. Então, desde quando ela começou a ouvir e não desde quando ela nasceu. E esses parâmetros são utilizados para pensar se a reabilitação auditiva e se o mapeamento, o dispositivo estão funcionando, estão sendo adequados. Então, pensando, por exemplo, né, um bebê de 6 meses já balbucia diferentes sons. Se a criança implantou e já passaram-se 6 meses e ela não
percebe o som, ela não detecta, né, o som, ela não procura, ela não produz nenhum som também, talvez seja o momento de ver com as fonos, tanto a fono do mapeamento e com o médico, né, o otorrino que acompanha o caso, quanto a fono de reabilitação, se há algo a mais para ser feito. Tem uma pessoa fazendo uma outra pergunta, quer saber por que uma pessoa que perde a audição, a voz dela muda? Porque ela para de ter esse feedback auditivo que a gente estava dizendo, né? É como se se ficar muito tempo sem ouvir, é como se ela não tivesse mais o modelo de quando ela ouvia. Eu quis dizer, quando ela fica muito tempo sem ouvir, inclusive vai deteriorando não só a voz, como também a produção de alguns sons. Ela vai perdendo isso, porque a gente está muito... É como se os sons que entram no nosso ouvido alimentassem a nossa fala. Então, a gente vai perdendo os sons que ouve, vai perdendo também os sons que produz. Tá certo. E eu acho que a gente tem mais 5 minutos aqui, se você quiser fazer algum complemento, dar alguma ideia, assim, de formas da pessoa trabalhar. De trabalhar a linguagem em casa. E antes disso, eu quero falar uma coisa. Eu acho que a sua mãe está assistindo a live. A família toda. Tá falando que a vovó, agora a vovó vai se manifestar com sua princesinha dessa na live. Com certeza a minha mãe, então. Então a gente está terminando já. Eu acho que o pessoal já perguntou o que queria saber e eu queria saber se você tem algum conselho especial para esse momento que a gente está vivendo em relação a trabalhar a voz de adultos e crianças. Tá, eu queria primeiro então agradecer a oportunidade, foi uma delícia, né, estar aqui com vocês hoje, conversar com você, dizer que as pessoas devem se importar menos com a voz dela, se importar não no sentido de não cuidar, devem cuidar muito da voz, cuidar da fala, sempre buscar o aprimoramento da fala, o aprimoramento da voz, mas se importar menos com o que as pessoas dizem da voz. Eu ainda tô chocada com aquela história da voz do pato. E não existe sotaque neutro, não existe voz perfeita, cada um fala de um jeito, cada um tem uma voz que traz traços de personalidade, traz traços de regionalidade, e os surdos também, né? Então, não se inibam por causa da sua voz, porque achem que a sua voz é pior do que a voz dos ouvintes, né? E pensando em dicas, eu diria que muita música para todo mundo, né, neste momento, música para se divertir, música para ouvir, música para treinar as habilidades auditivas, música para estimular a linguagem das crianças. É um momento difícil que a gente tem vivido nesses últimos meses aí, a gente não sabe até quando vai ficar nisso. Então eu tenho visto muitas mães, você falou que eu trabalho muito com adultos, né, eu tenho especialidade em trabalhar com adultos, mas eu atendo muitas crianças. As crianças são o meu principal público, então eu tenho visto as mães muito preocupadas, e com razão, né, porque a suspensão das terapias por um tempo indeterminado pode atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças, mas eu queria dizer que, na verdade, os pais são a principal ferramenta para o trabalho das crianças. Então, com o auxílio do profissional, por teleatendimento, por videoconferência, eles podem fazer muito em casa com esses filhos, aproveitar as 24 horas juntos para trabalhar muito, estimular muito, perceber quais são as dificuldades da criança, que muitas vezes na terapia 50 minutos não dá, 50, 30, 20, enfim, quantos minutos de terapia as pessoas fazem, não dá tempo de identificar, e que no dia a dia, sem ter aquele compromisso de correr para a escola, correr para a terapia, vai para a fono, os pais acabam identificando. E o que mais que eu gostaria de dizer é que agradecer a todo mundo. E dizer que eu estou à disposição se alguém quiser falar comigo, enfim, pelo Facebook. E tem também o Facebook e o Instagram da minha clínica, que também podem mandar por lá se tiverem alguma pergunta. Tá certo, e a gente está aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. Vocês mandam mensagem para a gente, de repente a gente até faz uma segunda live, se for o caso, se o pessoal pedir, né? Agora você já está à vontade com a live, já... Agora eu estou tranquila, já relaxei.
Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade Obrigada. no domingo. E tenha uma Imagina. ótima noite e descanse bastante. Vocês também estão em casa, viu? Muito Beijinhos obrigada, um enormes para beijo. todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau.